Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Continuamos a nossa construção do tema Você tem tempo para Deus? Estamos falando sobre o desenvolvimento de hábitos que resultarão em uma vida devocional para Deus, cujo objetivo é atender ao chamado de estarmos com Ele em intimidade e amor. Vamos hoje falar da importância do relacionamento. Até que ponto é importante nosso relacionamento com o Senhor? É uma prioridade na nossa vida? Estamos dispostos a fazer todo o esforço para desenvolver e fortalecer este relacionamento? Se a resposta for afirmativa, então, em princípio, não haverá nenhuma circunstância capaz de impedir-nos de edificar este relacionamento, que, como todos os relacionamentos pessoais, dependerá de certo esforço da nossa parte. Além disso, haverá necessidade de um significativo investimento pessoal. O Senhor, Ele se importa conosco de maneira pessoal. Ele nos ama e quer nos atrair para mais perto de si mesmo. Precisamos desta revelação e que venha gerar em nós convicção para que reconheçamos que nosso relacionamento com o Senhor tem que ser uma via de duas mãos. O Senhor investirá a si mesmo em mim, se tornará homem e morreu na cruz e agora queria continuar se doando para mim. Isso significa que eu tinha de responder-lhe, procurando encontrá-lo, a fim de investir a minha vida nele. O Senhor nos fala que é algo que sugere intensidade e deste compromisso. Você tem sido o primeiro nos meus pensamentos? O Senhor disse, eu tenho sido o primeiro nos seus. A maioria de nós teria dificuldade para dizer sim a esta pergunta em 100% do nosso tempo. Porém, há diversos passos que podemos tomar para colocá-lo mais e mais no centro das nossas vidas e na preeminência dos nossos pensamentos. Se duas pessoas estão interessadas em formar uma amizade, elas devem passar tempo juntas. No relacionamento entre uma pessoa com Deus, isso significa o quê? Separar um tempo todos os dias para a oração. Podemos enganar pensando que é suficiente orar esporadicamente, através do dia inteiro, andando para a loja, por exemplo, ou lavando roupa, mas isso não dá. Nenhum relacionamento profundo prosperará se o tratarmos casualmente desta forma. Comunicação regular é a base de todo bom relacionamento, inclusive do nosso relacionamento com o Senhor. É uma coisa reconhecer a importância da oração e outra bem diferente separar tempo para orar na nossa vida diária. A melhor maneira é designar um horário definido para este fim todos os dias e depois nos comprometer a guardá-lo com fidelidade. Nosso tempo de oração diária deve tornar-se uma parte vital dos nossos compromissos do dia, tão importante que seria impossível esquecer-nos dele. Podem surgir emergências para cancelar o horário de oração, mesmo na vida do mais zeloso indivíduo. Podemos compensar por esses desequilíbrios ocasionais planejando alguns horários alternativos. Se oramos às 6:30 da manhã, devemos marcar um outro horário mais tarde, no dia que servirá de substituto, caso for necessário. Nosso primeiro compromisso deve ser orar no tempo marcado, no horário, mas se necessário, nosso horário alternativo poderá nos dar uma saída. Vamos falar também do princípio de primiciar. Como lidamos com ele? A forma como lidamos mostra qual é a prioridade para as nossas vidas. Quando procuramos um horário disponível para orar, devemos lembrar que é o horário melhor e não o que sobra que pertence ao Senhor. Aprendemos isso de maneira bem difícil.
Quando nos dedicamos novamente ao Senhor, separamos as horas mais alertas para os estudos e deixa a oração para um horário tarde da noite. É claro que naquela hora nós já estamos cansados, a nossa mente já fervia com as preocupações do dia a dia. Nos achávamos pensando sobre os nossos estudos ou sobre os acontecimentos do dia e depois chamava isso de oração. Eu estava cansado demais para fazer algo além disso. Meu relacionamento com o Senhor acaba caindo consideravelmente, até o momento em que resolvemos dar-lhe o melhor do tempo dos nossos dias. Depois que você passar por isso, você vai ver que o seu amor por Ele, o seu conhecimento dEle, torna uma nova dimensão. Pode ser que ao olhar para os nossos compromissos diários, digamos, é impossível, não posso separar o melhor horário do dia para o Senhor. Mas se estivermos sérios em relação à vida cristã, descobriremos uma maneira de fazê-lo. Tem um certo pastor que contou para um amigo que estava atarefado demais para orar 1 hora por dia. O amigo retrucou, desafiando o pastor, para tirar 2 horas do seu melhor horário para a oração. O pastor ficou no momento atônito, mas aceitou o conselho e conseguiu resgatar do seu dia 2 horas da sua agenda preenchida para a oração. Uma nova paz e força entraram na sua vida e seu amor pelo Senhor floresceu. Ele queria encontrar esse tempo e por esta razão o encontrou. As tarefas de pais e mães e de outros com numerosas responsabilidades podem representar um desafio tão grande quanto a agenda diária de um pastor. As mulheres casadas, por exemplo, muitas vezes acham difícil separar tempo para orar, porque suas responsabilidades vão desde a manhã cedinho até o fim do dia. Quando chega a noite, o melhor horário já passou. Para maridos e esposas, pode ser necessário muito discernimento do Senhor e também uma cooperação mútua prática do seu cônjuge a fim de conseguir um bom horário de oração. Especialmente entre os maridos, devem tomar qualquer medida necessária para que também as suas esposas possam ter um horário tranquilo, sem perturbação, para orar todos os dias. Quanto tempo devemos reservar para a oração? É uma boa pergunta. Crentes novos, na sua primeira força de entusiasmo, são propensos a se lançarem a períodos de 1 hora somente para descobrir que ficam enfadigados e inquietos depois dos primeiros 10 minutos. Em geral, quando somos principiantes na oração, é melhor escolher um período mais curto, ao invés de você optar por um período muito longo. Poderíamos começar com 15 minutos, por exemplo. Então, à medida que aprendemos a orar e nos sentimos mais à vontade na oração, podemos ir estendendo o período até chegar ao tamanho ideal para nós. O importante, tanto para principiantes como para cristãos mais maduros, é escolher um horário razoável e ficar firme com ele. Seja desafiado hoje a dedicar o melhor do seu tempo para o Senhor. Amanhã continuaremos a falar sobre este tema. Cremos que algo está sendo construído em nós. E antes de encerrar, quero dizer para você aquela pergunta que nós falamos sobre ela no meio desta devocional. O Senhor, Ele olha para nós, Ele fala assim: você tem sido o primeiro da minha vida. E a pergunta que o Senhor é: eu tenho sido o primeiro também na sua vida? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo da verdade possa falar ao teu coração e que amanhã novamente possamos estar juntos para mais esse tempo de edificação para as nossas vidas, um tempo tão importante que estamos aprendendo a recebê-lo na nossa vida, no nosso cotidiano, nos nossos compromissos.
que para mim, na minha concepção, é algo que é o verdadeiro tesouro nas nossas vidas e que vai fazer a nossa vida ter sentido, porque nascemos para ter relacionamento com Deus. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então precisamos aprender a ter tempo para Deus. Um grande abraço, Deus abençoe, fica na paz do Senhor.